Deuteronômio 19. As cidades para fugitivos. Moisés disse ao povo: O Senhor, nosso Deus, vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então dividam o país em 3 partes e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro, e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor, nosso Deus, lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje. Se amarem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhe está dando. E vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte. E o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade, tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado e, se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Leis de guerra. Moisés disse ao povo: Quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados do que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles. Pois o Senhor, nosso Deus, que os livrou do Egito, estará com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: Israelitas, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do... Depois disso, os oficiais dirão: Se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. E,
Se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colha as uvas. E, se houver aqui um homem que já contratou o casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com a mulher. E os oficiais dirão também: se houver aqui um homem tímido e medroso, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que os outros soldados fiquem com medo também. E quando os oficiais acabarem de falar, serão escolhidos os chefes das tropas para comandarem os soldados. Antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade, e Deus a entregará nas mãos de vocês. Matem à espada todos os homens, mas fiquem com as mulheres, as crianças, os animais e todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas, quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos estes povos: os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram a seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor, nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando a cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade até que seja conquistada. Jó 13. Quero falar com Deus. Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos. Escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos, eu não sou menos do que vocês. Eu também sei o que vocês sabem, mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês pensam que podem enganar a Deus? Escutem agora a minha defesa. Preste atenção às minhas razões. Será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar do lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que podem enganar a Deus como enganam as pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele certamente os repreenderá. A sua grandeza os encherá de medo, e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem nada. As suas defesas são fracas como torres de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Fiquem calados, que eu vou falar. Aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará. Mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Ouçam com atenção o que eu estou dizendo. Escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Ó Deus, por que me persegues? Mas, se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal? Então, terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais,
e não me faça sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei. E eu falarei primeiro, e tu responderás. Quantas faltas e pecados cometi? De que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Eu sou como a folha levada pelo vento, por que me assustas? Sou como a palha seca, por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim, e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Prende os meus pés com correntes, vigias todos os meus passos e examinas os rastros que deixo no caminho. Assim vou me acabando como madeira bichada, como uma roupa comida pela traça. Atos, capítulo 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então, os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Para finalizar mais um devocional, vamos orar. Deus, te agradeço, Senhor, pelo mais um dia, Pai, em Tua presença, e também, ó Pai, pelo dia que vai vir agora, Deus. Sim, Pai, eu te peço, ó Pai, por mais um dia, Senhor, em Tua presença, ó Pai, que seja um dia que esteja de acordo com a Tua vontade. Sim, que nós possamos, ó Pai, estar sempre seguindo de acordo com a vontade do Teu coração, que nós
possam estar sempre alinhados com o desejo da tua mente, ó Pai. Sim, Deus, porque tu, ó Pai, planeja coisas maiores que pedimos ou pensamos. Sim, Deus, eu te peço, ó Pai, que nós possamos estar com o coração entregue, ó Pai, em todos os dias, não só hoje. Sim, Deus, eu te peço, ó Pai, que seja um dia maravilhoso, abençoado por tua graça, ó Pai. Que nós, ó Pai, possamos prosseguir sempre em tua presença. É assim que te oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém.